antigamente. E aí cheguei no encontro, né? Tranquilo, né? Esperando algo de Deus. E aí, do sábado pro domingo à noite, eu dormi, eu tive um sonho. E esse sonho era eu dizendo para esse meu amigo o que Deus fez comigo. Só que aí todo sonho você esquece, né? Sempre você esquece o sonho, assim, leva assim. E aí, hoje mesmo, eu estava ouvindo a palavra, e o pastor disse que para você abrir a boca, E nesse mesmo momento, eu lembrei de tudo que eu tinha lembrado no sonho, que era eu falando com o meu amigo da parte de Deus. E a minha parte agora, para Deus, dizer para ele o que Deus fez comigo. Amém. Ela não quer colocar a mão no microfone. É a moça da perna banda. Aleluia! Fala que Deus fez. Sem microfone. Boa noite. Boa noite! Eu queria agradecer a todo mundo. Amém. Até você, pastor, dos senhores. Até mim, obrigado. Calma. Nesses 3 dias de encontro, Deus me usou muito. Usou também uma pessoa que eu nem imaginava. Cadê ela? A Kelly. Cadê ela? Cadê a Kelly? Aleluia. Ela falou uma palavra da minha vida que eu precisava. É uma palavra que faltava para mim voltar para a igreja. Aleluia! Glória a Deus! Para quem não sabe, eu estou muito tempo na igreja. E Deus me usou quando eu consigo parar de mexer. Ai, foi maravilhoso. Quem não foi, vá. Gente, é uma unção enorme. E eu desejo para todo mundo que não foi, estar nessa presença de Deus. Aleluia! Amém. E lá eu fiz algo, antes do Ednei dar o testemunho dele, eu fiz algo, mas um casal que estava lá, muito precioso. Foi a primeira vez no encontro, alguns meses atrás, foi como encontrista, e agora eles estavam lá servindo, e não estavam na hora que eu falei o que falei para a equipe. Eu quero agradecer você, Jamel e Carol, pelo encargo que vocês tiveram com a obra, pelo encargo que vocês tiveram com os irmãos que lá estavam. Nós vimos, e eu tenho certeza que os irmãos também viram, o amor de Deus através da vida. Aleluia! Muito obrigado por fazer parte dessa equipe. Amém. Amém? Glória a Deus, a paz do Senhor a todos. Amém. Estou vendo no rostinho aqui todos alegres, felizes, né? Mas eu quero contar dos irmãos, dos encontristas, que foram lá pela primeira vez, um pouquinho da minha história, um pouquinho daquilo que Deus fez comigo. Mas para isso eu vou deixar um versículo aqui que está aqui, peraí, só um momento. Estou bem nervoso porque vai ser muito difícil de eu não me emocionar hoje, tá? Em Efésios, capítulo 3, o versículo 20, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais, além daquilo que pedimos, pensamos, segundo o poder que em nós opera. Amados irmãos, Deus te transforma, Deus muda, Deus colocou você lá para uma transformação. Irmãos, eu nasci aqui em Mariporã, eu moro em Mariporã até hoje, não saí daqui, eu tenho 50 anos, e a vida ali sempre foi essa bênção que eu estou vivendo hoje. Vamos colocar 30 anos atrás, eu era, perdão da palavra, eu era um nóia, literalmente um nóia. Vivia com o nariz entupido de cocaína, maconha. Meu período do uso não foi tão grande, não foi, acho que foram 6 anos aproximadamente de uso de droga continuamente. Então, mas só que Deus tinha um projeto na minha vida, Ele tinha um propósito na minha vida, de transformação e de mudança. Glória a Deus. E Deus mudou a minha história. Ele mudou a minha história hoje.
E hoje, para vocês verem como eu sou tão abençoado por Deus, eu sou, para falar da minha família, eu vou me emocionar com certeza. Eu estou tentando fazer força para isso, porque minha vontade já é chorar. Eu conheci a Kelly, minha esposa, vem cá, Kelly. Conheci minha esposa há 29 anos atrás, eu conheci um pouco antes, mas começamos a namorar, ela tinha 17 anos e eu 21 anos. E eu era, literalmente, como falei para vocês, eu pesava 57 quilos, 56, 57 quilos, quando eu conheci a Kelly. E ali Deus começou o projeto na nossa vida, e começou. E ela pegou nesse período que nós começamos nosso relacionamento com 17 anos, ela engravidou. Vem lá, por favor. Ela engravidou dessa menina, que está aqui, que é minha filha mais velha. Aleluia! 28 anos. Mora no Paraná. Eu pedi assim, a oportunidade para o pastor hoje, porque provavelmente semana que vem ela vai embora, ela não vai estar aqui conosco. Ela mora lá em Foz do Iguaçu, bem longe. E ela engravidou dessa menina. E 28 anos, ela nasceu no dia 19 de abril. Às 22h45 no hospital aqui, e isso mudou a minha vida. Aleluia! O dia que ela nasceu, uma criança tão pequena, tão pequenininha, um rostinho desse tamanho, e a enfermeira falou: toma, essa é sua filha. Eu lembro do rostinho dela perfeitamente na minha frente, o olho bem fechadinho, eu falei: nossa, como ela é linda. E ela abriu os olhos bem azuis, como a da minha neta. Cadê a Lolo? Aqui, ó, como é dessa daqui, bem azulzinho, igual dela. Azulzinho. Igual dela, assim, ela abriu o olho e tocou no meu rosto. Isso mudou a minha vida, a minha história. Aleluia! Talvez o que você precisava para mudar a sua vida, para mudar a sua história, para ter um novo tempo, era um toque. Mas não um toque de uma pessoa, e sim um toque de Deus. E você teve esse toque de Deus nesses 2 dias que você ficou lá. Deus tratou com você, Deus cuidou. Aleluia! Como Ele mudou a minha história, Ele pode mudar a sua história. E hoje eu tenho essa família maravilhosa. Minha outra filha não está aqui hoje, mas eu tenho as gêmeas, vem cá. Tem umas gêmeas que Glória a Deus! Deus colocou no meu coração, né? Deus colocou nas nossas vidas. Elas têm 12 anos, fazem 10 que estão junto com a gente, nossas filhas de coração. Tem a neta mais velha, que é a Helena. A neta mais nova, que é a Lolo. E o neto, que é o bem novinho também, que veio agora há pouco tempo, que é a Elizabeth. Olha, como Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou imaginamos. Eu ia para o céu muito alegre, porque eu sei que só vou mudar de endereço, eu vou sair da minha casa ali do outro lado da igreja de Santa Cruz, eu vou morar no céu. Eu sei isso. Eu ia agradecer Jesus tanto, mas tanto pelo privilégio de ter uma família abençoada, por ter uma família desse jeito. Aleluia! Está faltando minha outra filha que não veio. Glória a Deus! Então eu louvo a Deus, eu engrandeço como o Senhor todos os dias pela vida dessas pessoas. No momento da minha vida, é muita mulher. Eita! Muita mulher. Se uma já se chamando, imagine 8. Eu estou lascado. Olha, se uma só já mandou em mim, que é aquela baixinha lá, imagina 8. Não, eu estou ferrado. Mas tá bom, Deus abençoou. E o Salmo 128 diz assim que verás os filhos dos teus filhos. Eu já vi os filhos dos meus filhos. E por isso eu só louvo o nome do Senhor. E você crê que Jesus Cristo tem um novo tempo na sua vida. Se entregue verdadeiramente sua vida na mão do Senhor. E larga, chega, fala: eu não quero mais, basta. O dia que eu falei não quero mais, basta, aquela mulher ali falou assim: eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. E mudou a minha vida, mudou a minha história. E hoje eu sou privilegiado. Eu falo tanto, pastor, que eu tenho até vergonha de pedir as coisas para Deus. Eu me sinto vergonha de pedir assim, bênçãos assim do Senhor, porque eu já sou muito abençoado. Olha isso, meu Deus do céu. Olha a minha bênção. Tudo bem, está faltando uma partinha dela, o Bruno, a Letícia e o Emanuel não estão aqui, mas eu sou muito privilegiado de ter essas pessoas na minha vida. Eu sou privilegiado. Eu saio do trabalho, eu atravesso São Paulo todo para trabalhar. Eu não vejo a hora de chegar na minha casa para ver minha família. Então, creia que Deus tem algo maravilhoso para fazer na sua vida. Ele tem um novo tempo, Ele tem uma nova história. Entrega a sua vida no Senhor e fala: Senhor, minha vida está nas tuas mãos. Me conduza conforme a tua vontade e o teu querer. Entrega verdadeiramente, esquece. Eu falei lá que era 3 palavrinhas, é apenas 3 letrinhas. Basta você falar 3 letrinhas para o pecado. Não. Vem aqui, vamos lá tomar uma cerveja? Não. Vamos lá fumar um beck lá? Não. Vamos lá dar um tiro? Não.
Vamos lá fumar uma pedra? Não, acabou. É a nova história que Deus está colocando em você. Mas aprende uma coisa: para nós alcançarmos o propósito de Deus, nós temos que passar pelo projeto. O projeto muitas vezes dói, mas muitas vezes Deus está quebra todinho para fazer novo. E esse projeto dói. Mas tenha certeza, se Deus está fazendo o projeto na sua vida, o propósito vai ser grande. Aleluia. Então entregue sua vida na mão do Senhor, no mais que Ele tudo fará. Amém? Eu só quero falar uma coisa. Josué disse que eu e minha casa escolhemos servir o Senhor. Eu e minha casa serviremos o Senhor. Eu posso dizer assim: eu e minha casa servimos ao Senhor. Aleluia. Toda a minha família está nos caminhos do Senhor. Aleluia. Amém. Feche seus olhos no seu lugar. Fica difícil até de falar algo depois de ouvir tanto da parte de Deus, né? Fica bem difícil mesmo. Mas feche seus olhos. Senhor Deus, nós oramos agora para que o seu Santo e doce Espírito de revelação venha sobre a vida dos meus irmãos. Que o Senhor venha falar com cada um deles agora. Senhor, fale pessoalmente com cada um. Não deixe ninguém de fora, no nome de Jesus. Ministre aos corações aqui vida. Vida e vida em abundância. Senhor, eu quero me esvaziar de todo homem, de todo eu. E que seja o Senhor a falar através da minha boca agora, no nome poderoso de Jesus. E os que creem, digam amém. 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 Sabe, irmãos, hoje eu quero compartilhar algo da parte de Deus com vocês que nós tivemos recentemente. Isso veio com certeza a queimar no meu coração, e eu sei que a igreja está vivendo nesse tempo agora, e é um tempo onde vai haver um crescimento. Isso que você está vendo aqui, como eu falava há 2, 3 anos atrás, eu falo agora, isso aqui é só o começo. É só o começo. Só que em todo começo nós precisamos fazer alguns ajustes. Amém. E Deus, Ele quer tratar conosco nisso, fazer alguns ajustes, compartilhar com você algo que Ele vai fazer. Ele vai remover, Ele vai mexer em alguns comportamentos, para que esses comportamentos sejam os comportamentos ao qual Deus quer te usar, para que essa cidade seja ganha para o Senhor. Aleluia. Entendeu? Essa cidade, eu não estou falando mais de bairro, eu estou falando de cidade. Aleluia. Essa cidade é de Jesus Cristo. Amém. 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 Mas Deus vai precisar moldar-nos, Ele vai precisar mexer no nosso interior, para que Cristo flua fora de nós. Aleluia. Para que Cristo flua, para que Cristo seja visto no nosso exterior. Ele primeiro tem que queimar dentro do nosso interior. E é isso que eu sei que Ele vai fazer nesses dias. Aleluia. Então eu quero falar para você algo que está hoje, nesse dia, queima no meu coração, que está lá em 1 Coríntios capítulo 10. Abra sua Bíblia. Em 1 Coríntios capítulo 10. Vou falar devagar, né, Léo? Senão a pastora briga comigo porque eu falo muito rápido. 1 Coríntios capítulo 10. A partir do verso 1. Olha o que diz a palavra de Deus aqui. Olha, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar. Com respeito a Moisés, todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Aleluia. Então, presta atenção. Estar sob a nuvem, estar debaixo de uma nuvem, é estar debaixo de uma direção do Espírito. O Senhor, Ele quer fazer algo com pessoas aqui, mas para isso eu preciso estar debaixo da nuvem. E estar debaixo da nuvem, eu só vou conseguir estar debaixo da direção do Espírito. Às vezes seu Espírito está clamando para que você esteja debaixo dessa nuvem, mas você está fora. E aí a gente fica como meros telespectadores daquilo que Deus vem fazendo no nosso meio. Eu quero te
chamar a atenção nesse dia, que o Senhor, Ele te levantou não para ser telespectador, mas para ser aquele que vai fazer parte de algo prevalecente. Amém. De Aleluia. algo que vai marcar Aleluia. vidas. Assim como marcaram a vida dessas 30 Glória e a poucas Deus. pessoas que estavam lá nesse final de semana. Deus quer usar você para que isso aconteça. Amém. Deus quer te tirar da sua zona de conforto para que isso aconteça. Em outras palavras, aqui Paulo estava dizendo que todos estavam bem, possuindo todas as condições para avançar e crescer. Eu quero dizer a mesma coisa que Paulo disse: todos aqui têm a mesma condição de estar juntos para uma obra prevalecente, para algo grandioso da parte de Deus, para fazer história e continuar no livro de Atos dos Apóstolos, continuar escrevendo aquilo que o Senhor fez, e um dia vão lembrar, Mariporã. Aleluia. Aleluia. Hoje eu olhei aquela foto que os irmãos tiraram, eu já não estava mais lá, e vi aquela quantidade de pessoas. Eu falei: o que é isso? Glória a Deus. O que é isso? Glória a Deus. Como não se alegrar, como não celebrar a vida de Deus, ver tudo isso acontecer? Sabe? Mas em 1 Coríntios, mesmo eles tendo passado pelo mar, mesmo eles tendo desfrutado do manjar do Senhor, mesmo ele tendo se alimentado do maná que Deus dava, mesmo eles tendo matado sua sede com a água que saía da pedra, em 1 Coríntios capítulo 10 mostra outra coisa. E olha o que diz: entretanto Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Por que Deus não se agradou? Porque ficaram parados quando deveriam estar em movimento. Aleluia. Se você deixar um carro, você pode comprar um carro zero agora. Imagina um carro de uma marca importada, um carro zero. Deixa esse carro parado por pelo menos um mês, 2 meses. Agora imagine esse carro parado por um ano. Quando você for dar a partida, ele vai pegar? Não. Ele não vai pegar por quê? Porque ele se acostumou a ficar parado. Eu e você não podemos ficar Aleluia. parados. A Bíblia nos ensina que ali naquele lago, pessoas eram curadas quando acontecia o que? Quando as águas se moviam. E quando a água era parada? Não acontecia nada. Não acontecia absolutamente nada. Estão entendendo o que eu quero dizer? Aleluia. Você precisa estar se movendo. Você não pode estar parado. Deus te chamou para um propósito. Deus te chamou para algo muito maior que você. Aleluia. Muito maior que você. E se você reconhece isso, você não vai querer ficar parado. Aleluia. Se você reconhece isso, não vai haver cansaço. Se você reconhece isso, não vai haver doença. Glória a Aí Deus. vi o seu Zé. Eu vi o seu Zé meio assim. O seu Zé estava lá para servir os irmãos doentes. E eu só fiquei sabendo que aquela vez que eu perguntei. Outra coisa, em momento nenhum ele murmurou. Glória a Deus. Em momento nenhum Glória você a vai Deus. Eu vou pedir que preste atenção no culto. Então o projeto divino nunca foi levar aquele povo para o deserto para deixar ninguém prostrado. Deus não te chamou para você ficar prostrado. Deus não te chamou para você ficar parado no seu lugar. Deus te chamou para algo muito maior. Aleluia. Deus te chamou para você se levantar e falar daquilo que Ele fez com você. Aleluia. Sabe, Marcelo? Falar daquele buraco que só Ele pôde fechar. Aleluia. Daquele buraco que havia. Muitas pessoas precisam ouvir isso. Acredite em mim. Muitas pessoas que estavam lá nesse final de semana precisavam ouvir que esse homem aqui, que não precisava de nada, tinha um buraco. E esse buraco foi fechado, então somente com a presença de Deus. Glória a Deus. O que nós precisamos é da presença de Deus. Aleluia. O que nós precisamos é estar em movimento. O que nós precisamos é falar do que Deus fez conosco. Amém. Não é ficando murmurando, não. Homem e mulher de Deus são agradecidos. Não Aleluia. são murmuradores. Aleluia. Os irmãos estão me acompanhando? Amém.
Deixa eu continuar. Deserto aponta para um lugar onde você planta e não colhe absolutamente nada. Mas deserto também é um lugar onde você vai para aprender. É onde você vai para ouvir de Deus o que você deve fazer. Você está no deserto? Aproveite esse tempo para aprendizado. Aprendizado. Posso ouvir um amém? Amém. Mas não é um lugar para você morar. Porque depois do deserto vem a terra prometida. Aleluia. Depois do deserto, depois de todo o aprendizado que você aprender aqui no deserto, é para você agora desfrutar e celebrar a terra Aleluia. prometida. Glória a Deus. Muitos de nós, deixa eu falar uma coisa para você, muitos de nós vamos passar ainda por deserto. Mas nós vamos estar nesse deserto para aprender, sair daqui mais forte para a terra que Deus vai nos dar. Aleluia. Para a bênção que Ele vai nos dar posteriormente. Amém. Agora não é estar no lugar da bênção e lembrando o deserto e ficar choramingando o deserto todos os dias. Murmurando o deserto todos os dias. A Bíblia diz que quando você aceitou Jesus, você é nova criatura. Se você é uma nova criatura, para que vai lembrar do velho homem? Ele morreu, acabou. Acabou o dia de sofrer. Aleluia. A nova criatura agora vai Amém. de glória em glória, de vitória em vitória, conquistar em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Agora nós vamos conquistar. Não é hora de parar e ficar chorando nos cantos. Aleluia. É hora de crescer, de avançar, de Aleluia. conquistar. Sabe, eu estava falando, não sei com quem que eu conversava hoje, acho que foi o seu Zé, a respeito de um líder forte. O que é ser um líder forte? Um líder forte não é aquele que prega bem. Um líder forte não é aquele que canta nos louvores. Um líder forte não é aquele que sabe conduzir. Um líder forte é aquele que quando chega a tribulação, ele sabe que aquilo é para edificar a sua vida. E ele vai levantar e cada dia ele vai estar mais forte do que ele era. Esse é o líder forte. E é esse líder, que esse povo que está lá fora, aguardando, para ser chamado por eles. Aleluia. Deixa eu te dizer, as pessoas se convertem primeiro a pessoas. Aleluia. E depois a Deus. Elas vão olhar para você, não, esse cara tem um espírito forte. Esse camarada é diferente. Eu vou atrás dele, porque ele não vai me levar para o buraco. Não. Eu vou atrás dele. Os irmãos estão me acompanhando? Aleluia. Não é hora de murmurar. Fala para o seu irmão, não é hora de murmurar. Agora o que é ficar prostrado então, pastor? No deserto. Então ficar prostrado no deserto é quando algo em sua vida não avança. É quando os frutos não vêm. É quando existe alguma área da sua vida que ela está no meio do deserto. A partir do verso 6 desse mesmo capítulo de 1 Coríntios 10, diz o seguinte: ele começa a explicar a razão que isso acontece. Lá em 1 Coríntios 10, 6, então diz assim: ora, essas coisas tornaram exemplo para nós, a fim de que cobicemos as coisas más. Olha isso. Cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais por idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram num só dia, 23 mil. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem, repita comigo assim, nem murmureis. Murmureis. Olha o que está falando aqui. Aleluia. Está falando para nós não ficarmos murmurando. Então nem murmureis, como alguns deles que murmuraram e foram destruídos. Foram destruídos. Essas coisas lhes sobrevieram por exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Então o que está falando aqui que você precisa entender? Não devemos cobiçar. Segundo, não devemos ter nenhuma idolatria. Terceiro, não praticar imoralidade. Quarto, não colocar Deus à prova. E quinto, e não menos importante, não ficar murmurando. Glória a Deus. Não murmurar.
Quer sair do deserto? Para de murmurar. Para de reclamar. Sabe, Paulo aqui ele estava alertando a igreja que eles não deveriam fazer nenhuma dessas coisas, para não termos o mesmo fim que eles tiveram. O fim deles não foi um bom fim. Não foi um bom final. E aí Paulo nos adverte para que a gente faça o mesmo. Aleluia. Fique fora disso. Amém. Fique fora dessas coisas aqui. Para de murmurar, para de ficar com idolatria. Paulo nos ensina, para com tudo isso aqui. Agora, pastor, então, como é que eu faço isso? Como é que eu sei se eu estou ou não murmurando? O caminho da murmuração nós vemos aqui pelo povo que já estava murmurando antes mesmo de Moisés chegar, devido à situação que eles estavam vivendo. Quer dizer, Moisés não tinha nem chegado, já estava reclamando do freguês, já estava reclamando dele antes de ter chegado, antes de ele ter voltado, mas já estava falando mal dele. Você conhece alguém assim? Eu não. Você conhece alguém assim? Pergunta para o seu irmão, você conhece alguém assim? Que nem chegou e já sabe que tem gente falando mal? E aí continua. Depois que Moisés chegou, então o faraó dificultou o trabalho deles. E eles continuaram murmurando. Faraó é Satanás. A murmuração é a porta aberta para Satanás entrar e usar a vida da pessoa. Estão me entendendo? Lembra do exemplo que eu dei dos encontristas aqui no prédio da parede? Satanás não precisa de uma porta gigante para entrar, mas ele precisa de um prédio. Um prédio na parede. A hora que você deu o prédio para ele, através da murmuração, ele vai te destruir. Ele quer te destruir. Porque é o trabalho dele, roubar, matar e destruir. Ele só precisa daqui. Só de prego. Se você der um prego, é dele, não tem como tomar. Fica claro aqui para os irmãos? Agora, mas houve uma situação aqui, apesar de não falar mal, apesar das murmurações, houve uma situação que foi a gota d'água, que determinou que eles iriam morrer no deserto, que eles iam continuar lá no deserto, quando eles estavam à porta de Canaã. Quando eles estavam ali para receber o que Deus tinha para eles, ali às portas, o Senhor manda que 12 espias fossem avaliar a terra, fossem sondar a terra, e ao voltar aqueles espias daquela terra, eles fizeram o cúmulo da murmuração. Aí a murmuração foi em alto nível, foi num nível muito mais alto. Deus falou com Moisés que aquele povo já tinha colocado o Senhor, já tinha tentado o Senhor por 10 vezes. Mas quando eles murmuraram da terra prometida, ali foi determinado o fim deles. Sabe? Onde é que está isso, pastor? Lá em Números capítulo 13, verso 27, diz assim: relataram a Moisés e disseram: fomos à terra em que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite dela. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nela, nessa terra é poderoso, e as cidades muito fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas, habitam na terra de Negueb, os heteus, os jebuseus, os amorreus, habitam nas montanhas, os cananeus, habitam ao pé do mar, pela ribeira de Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, fala para o seu irmão assim, eia, Eia! fala para o outro lado assim, subamos, e possuamos. Aleluia! Sabe ali 10 amaldiçoaram a terra que Deus deu, e 2 abençoaram, e 2 falaram: eia, cala sua boca. Esse eia é por minha conta, esse cala a boca. Ele está falando assim: cala sua boca, pode reclamar. Vamos subir lá e vamos conquistar aquele lugar. Aleluia! Era isso que esses 2 irmãos estavam falando. Vamos conquistar aquele lugar. Amém! Cala sua boca, para de ficar respondendo, para de ficar chorando, escutando, para de ficar andando ferida. Aleluia! Era isso que ele estava dizendo aqui nesse momento. Subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ela tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós.
e diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado diante. A terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Deixa eu me ater a esse finalzinho aqui que fala que éramos aos meus próprios olhos como gafanhotos. Aqui está falando da sua identidade. Aqui está falando de como você se enxerga. E olha aqui para mim, você não é nenhum coitadinho. Aleluia. Você não é nenhum inseto. Esse povo aqui ele não conquistou porque eles se compararam a um inseto. Eu sou um inseto perto do outro. Não, eu quero te dizer, você é grande. Porque o que habita em você é grande. Aleluia. Você não vai conquistar por conta de você, você vai conquistar por conta do que há dentro. Aleluia. E você é um homem, uma mulher cheio do Espírito Santo. E está limpo do que há dentro de você. Aleluia. Agora não se enxergue como coitadinho, não. Não foi Glória a você que Deus. foi para a cruz de Jesus. Não foi você que foi para o madeiro para que outros fossem salvos. Não há coitados do nosso meio. Aleluia. Não há coitados. Há pessoas que não têm identidade forjada. Mas coitados não. Coitadinho. Os irmãos estão me acompanhando? Amém. Repita comigo assim: eu sou vencedor. Eu não sou nenhum coitadinho. Amém? Em Números capítulo 1, verso 3, disse assim: levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou pela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés. Olha só isso. E contra Arão. E toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E porque nos traz o Senhor a esta terra, para que cairmos a espada, e porque nossas mulheres e nossas crianças sejam presas? Não, não seria melhor voltar para o Egito. Aqui está dando saudade do que era lá atrás. Olha o que está acontecendo com esse povo, eles estão com saudade do que era lá atrás. Lá atrás, quando eles estavam no Egito, eles eram escravos. Quem é que tem saudade de ser escravo? O povo estava com saudade de ser escravo. Agora eles eram livres. Agora eles tinham que batalhar para conquistar. Mas não, é mais fácil voltar a ser escravo, porque era não morrer de fome. Não é? Era isso que eles estavam pensando aqui. Deixa eu te falar, você é livre. Aleluia. Deixa eu te falar, toda vez que você olha para trás, preste bem atenção nisso que eu vou te dizer agora. Toda vez que você olha para trás, você não consegue viver o presente. Se você não vive o presente, você não vai ter o futuro. Sabe por quê? Porque você é escravo do seu passado. Aleluia. Então para de olhar para trás. Viva o hoje como se fosse o último dia. Aleluia. E se prepare para grandes coisas que o Senhor vai fazer. Aleluia. Estão me entendendo? Amém. Para de ficar olhando lá para trás. Ai, que saudade daquele tempo. Use o que aconteceu no seu passado para edificar o seu presente e conquistar o futuro. Aleluia. Pegue as lições que você aprendeu lá, que eram certas e erradas, aplique-as no dia de hoje para conquistar o amanhã. Amém. Glória a Deus. Entende? Mas não fica vivendo lá atrás. Eu imagino se eu estivesse vivendo lá atrás hoje, como é que a coisa estava. É diferente você dar um testemunho do que você era e do que você é. Que foi o que o Ednei fez aqui. É diferente. Olha como eu era, olha o que Deus fez e olha o que Deus fez. Aleluia. Hoje eu posso dizer que eu e minha casa que servimos ao Senhor. Amém. É diferente do que viver lá atrás, lambendo ferida. Amém. Então olha só, eu quero te mostrar que a murmuração aqui ela estabelece um caminho na sua vida. E o final desse caminho sempre vai ser, não tem escolha. O caminho da murmuração é sempre um, é destruição. Aquele que anda só murmurando, ele está fadado a ser destruído. Jesus, quando ele tinha que
multiplicar ou fazer algo para que algo grandioso acontecesse, ele ia lá e falava: ó Pai, o Senhor lembra, olha o que está acontecendo comigo, eu vou até ser crucificado, me ajuda. Não, ele não fazia isso. Ele chegava e falava: graças te dou. Aleluia. E o Senhor multiplicava, ele alimentava centenas de pessoas, milhares de pessoas. Aleluia. Ele agradecia e pessoas que estavam mortas se levantavam das suas tumbas. Glória a Deus. E hoje nós reclamamos de tudo. De tudo. Aleluia, Deus. O Espírito Santo também de você. Amém. Amém. Agradeça pelo que Deus te deu. Obrigado, Senhor. Amém. Agradeça pelo seu trabalho. Amém. Agradeça pela sua família. Aleluia. Agradeça pela sua célula. Aleluia. Agradeça pelo seu líder. Aleluia. Agradeça pelo tempo que você está vivendo. Aleluia. Agradeça pelo seu salário. Agradeça por tudo. Aleluia. Ah, pastor, mas só está acontecendo coisa ruim comigo. Agradeça pelas coisas ruins que acontecem. Porque Deus vai treinar as coisas ruins para você desfrutar de coisas grandes. Agradeça. Aleluia. Agradeça e toque seu barco para frente. Não fique ancorado. Aleluia, Deus. É a hora de avançar. Fala para o seu irmão, é hora de avançar. É hora de avançar. No verso 28 fala então que inflamou a terra. Diz assim: o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso e as cidades são muito fortificadas. Primeiro passo de alguém que está entrando no caminho da murmuração é começar a inflamar a terra que o Senhor te deu. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Sabe esse líder de célula que você tem? Sabe? Olha bem para a cara do seu líder de célula. Isso, olha bem para ele. Eu sou líder de célula também, os irmãos vão me olhar. Pode não ser o melhor líder que você tem, mas é o líder que Deus te deu. É o líder que você precisa. Aleluia. Porque Deus não erra nas suas escolhas. Amém. Esse líder que talvez você fala mal dele, é o líder que Deus te deu para te tratar em determinadas áreas, para que você possa vencer o próximo ciclo. Amém. Aleluia. Você vai aprender com ele o que deve ser feito, viu, Ednei? E o que não deve ser feito. Não infame a terra. Não infame o que Deus te deu. Sabe esse trabalho que você ganha R$1.000 aí? R$1.000. Sabe esse trabalho seu? Olha aqui para mim. Foi Deus que te deu. Obrigado. Não infama a terra. Não. Aleluia. Tem muita gente que não tem R$1.000 para comer. Cadê a irmã que foi curada das doenças lá? A Alice. Ela foi curada de uma dor que ela estava assim. Eu não tomo nem ciência de qual é a doença. Eu sei que Deus cura. Aleluia. Para mim. Então presta atenção. Sabe essa dorzinha que Deus está te dando aqui? É para que Ele seja glorificado. Agradeça. Não fique falando: estou morrendo. Não, no dia que você for morrer, você não vai ter tempo de falar, não. Você vai bater a caçuleta mesmo. Estão entendendo? Não precisa ficar reclamando, não. Porque o dia que Ele falar assim: eu vou te recolher, você não vai nem ver. Não vai ter tempo de ficar choramingando, não. Eu vou abençoar. E aleluia, olha. Todos aqui são crentes, amém? Levanta a mão só. Eu não vou orar para você voltar, não, viu? Vou orar para você continuar na glória do Senhor. E não infame a terra. Aleluia. Não infame a terra, não infame o líder que Deus te deu, não infame o trabalho que Deus te deu, não infame o pastor que Deus te deu, não infame a igreja que Deus te deu. Não infame. Avance. Aleluia. Avance. Seja aprovado na lição de Deus. Glória a Deus. Seja aprovado. Não infame o esposo que Deus te deu. Não reclama dele, não. Olha, eu vou falar um negócio para vocês, mulheres aqui. Eu ia dar grandes motivos para você reclamar se vocês fossem casadas com Ednei, mas não são. Mas não são. E ela não reclama. A esposa não
reclama, agradece. Eita, Deus. Não é verdade? Fala, Deus. Então não reclama do seu marido, não. Tem gente muito pior, eu que o Redinei, pode dar a mão, sai andando. Tem gente muito pior. Não infame a terra, agradeça pelo que Deus fez. Aleluia. Agradeça pelo seu marido, agradeça pela sua esposa, agradeça por tudo que ele colocou na sua mão. Amém. Amém? Agradeça. Então, nós somente difamamos aquilo que Deus nos dá, algo que Deus nos dá, somente quando nós não estamos olhando as coisas da forma certa, olhando com os olhos de Deus. É uma coisa você olhar um copo pela metade e falar que está pela metade, está quase vazio, e olhar esse mesmo copo e falar assim, ele está meio cheio, ele está quase cheio. É diferente uma coisa da outra. Olhe as coisas com os olhos de Deus. Aleluia. Olhe as coisas com os olhos de Deus. Pergunte para ele: o que o Senhor quer falar comigo nesse final de semana? O que o Senhor quer falar comigo nessa célula? O que o Senhor quer falar comigo nessa situação que eu estou passando? Tente ver como Deus vê, e você vai avançar e crescer a cada dia. Aleluia. Sabe, no verso 31 mostra que quando nós ficamos difamando, quando nós ficamos murmurando, o que nós fazemos na verdade é engrandecer o nosso inimigo. Eu fico engrandecendo a ele. No verso 31 diz assim: não podemos subir contra esse povo porque é mais forte do que nós. O que você está fazendo aqui? O que eles fizeram aqui? Ele está falando: não, aquele povo é grande, aquele povo é forte. Só que ele é seu inimigo. Você vai falar que seu inimigo é melhor do que você? Não é dessa forma que funciona. Olha, ele é grande, ele é forte, mas o que habita em mim é muito maior. Aleluia. E porque o que está dentro de mim é maior do que está na minha frente, esse daí vai cair por terra. Amém. Aleluia. Você não vai só cair por terra, depois que ele cair por terra, eu vou cortar a cabeça para não me encher a paciência mais. Está me entendendo? É desse jeito, não olhar o inimigo como grande demais, que vai te derrotar. Um homem cheio do Espírito jamais é derrotado. Uma mulher cheia do Espírito jamais é derrotada. Quem é cheio do Espírito está fadado a conquistas. Amém? Fadado a conquistas. Outra coisa, no verso 33 mostra: e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. É diminuir você. Não olhe para você e diga assim: eu não valho nada, eu não presto, eu não consigo, eu isso, eu aquilo, eu... Não, olhe para você e diga: a Bíblia diz que eu sou. Eu sou filho amado. Aleluia. A Bíblia diz que o Senhor tem prazer em mim. Amém. Agora, se o Senhor tem prazer em você, quem vai poder te vencer? Ninguém pode te vencer. Os irmãos Amém. estão entendendo? Aleluia. Está ficando claro aqui para os irmãos? Amém. Fala para os irmãos assim: você tem murmurado? Fala para ele assim: pare de murmurar. Agora, se você entendeu isso que eu falei aqui, quais são as consequências desses 3 passos aqui? Quando começa a acontecer essas 3 coisas que eu falei para vocês, a primeira coisa que acontece pós isso é: vem o desespero. Vem o desespero na vida da pessoa. No verso 1 diz assim: levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Eles então murmuravam. Agora, a murmuração levou eles a um grande grito de desespero e choro. Olha só o caminho. Lembra lá do pecado e suas consequências que o Ednei pregou? Todo buraco leva um outro. Todo buraco vai levar um outro mais fundo ainda. Então, você começa a murmurar, o que acontece é que depois vai vir desespero. E o choro virá. Se gritarmos desesperado por algo, já é sinal que você está enfiado dentro do caminho da murmuração. Aqui já mostrou que você está enfiado nesse caminho. O problema do desespero é que produzirá em nós atitudes insensatas. Agora você vai fazer coisa sem consultar o Espírito, vai falar coisas sem consultar o Espírito e vai tomar atitudes sem consultar o Espírito. Por quê? Porque você está desesperado. Por quê? Porque você murmurou lá atrás e a consequência começou a vir agora.
Os irmãos estão entendendo? Aleluia. Outra coisa que vem, depois de produzir o desespero, todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão e toda a congregação. Alguém sensato fará com que você se levante justamente com aqueles que Deus conectou a você. Alguém que está insensato agora, presta atenção no que eu vou te falar. Uma pessoa que depois de cair nesse buraco, agora vai fazer com que você se levante contra alguém que Deus levantou para te guiar. Vai fazer com que alguém se levante contra aquele que está para estender as mãos e te levar para o caminho da vitória. Você já reparou? Vem desespero, o desespero vai fazer com que você ataque aquele que está te cobrindo espiritualmente. É desse jeito que acontece. E aí, você começa a perder coisas que na verdade não deveriam estar ganhando. A unção, ela vem de cima e ela desce. Não é o contrário. Não é de baixo para cima. Não é um chafariz. Aquilo que vem de cima desce para você. Se você fechar a ponte, parou de descer. Parou de descer. Quem é que perdeu? Foi você que fechou a fonte. Porque nós não temos o poder de fazer com que não jogue mais para trás. Os únicos que têm esse poder são vocês mesmos. Entende? Amém. Então vai dar o desespero, a insensatez vai fechar a fonte, a unção não vem mais. E aí vamos para o terceiro passo. O terceiro passo é o pior de todos. Se você começou a falar agora da sua liderança, se você já é insensato e fechou essa fonte que era para te abençoar, o próximo passo é você falar mal de Deus. Aí você começa a falar do Senhor. Quantos são aqueles que não falam de Deus? Por que Deus deixou isso acontecer comigo? O que falou aqui no versículo que nós lemos? E por que nos traz o Senhor a essa terra? Para cairmos a espada, para que nossas mulheres e nossas crianças sejam presas? Não seria melhor voltarmos para o Egito? Aqui está o final do caminho da murmuração. É desacreditar em Deus e nas promessas dele para a sua vida. Sabe, quem desacredita em Deus acaba por parar de orar, buscar o Senhor, ele fecha completamente. Esse aqui é o final que o diabo deseja para cada um de nós. Acabamos por nos afastar das pessoas, acabamos por nos afastar do corpo de Cristo e por fim esfriamos com o Senhor e paramos de buscar a Deus. É desse jeito que acontece. Esse sempre será o final do caminho daqueles que entraram no caminho da murmuração. Acabamos por perder a fé. E aí, a pergunta é: em qual passo será que hoje nós aqui estamos? Em qual passo nós estamos caminhando? O quanto já andamos neste caminho? Você não deveria estar em nenhum deles, porque esse caminho aqui não deve ser o meu caminho, nem o seu caminho. Diga amém. Amém. Mas será que existe uma outra opção, pastor? Na minha vida eu só estou afundando desse jeito que eu estou murmurando? Existe outro caminho. O caminho de Josué e de Caleb. Aleluia. Lá em Números 13, 30 diz: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: ei, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra eles. Em Números 14, 7 e 8 diz: e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar na terra e nos dará terra que mana leite e mel. Josué e Caleb aqui, eles estavam fazendo o quê? Eles estavam encorajando o povo a conquistar as promessas do Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Há uma promessa do Senhor para você. Aleluia. Para de olhar para o lado. Para de ficar inventando história. Vá atrás da promessa que Deus tem para você e conquiste. Não fique parado no seu lugar esperando que a promessa chegue. A promessa, quando ela é nos dada, agora a nossa função é ir buscá-la.
mas em buscá-la com sabedoria. E qual é a sabedoria? Para de ficar murmurando das coisas que Deus, os caminhos que Deus está te dando para você chegar até a promessa. Para de ficar murmurando, vá atrás, Aleluia. conquiste. Deus não é um Deus de mentira que te fez uma promessa e agora Ele apagou a promessa da sua vida. Não, Ele tem uma promessa para você, essa promessa vai ser cumprida, mas siga o caminho que Ele te trilhar, que Ele colocar para você, para seguir, e sem reclamar, sem murmurar, vá em frente. Amém? Aleluia. O Espírito Santo fará você enxergar as coisas do Senhor. Se você anda sem o Espírito Santo, você jamais vai enxergar as coisas do Senhor de forma errada. Todavia, se você tiver sede, você vai enxergar com os seus olhos, e os seus olhos não edificam absolutamente nada. Nada. Nós conseguimos edificar a nossa vida, edificar nosso ministério, edificar a nossa família quando somos cheios do Espírito. Aleluia. De outro jeito nós não temos nada a oferecer. Nada. Nada. Seja cheio do Espírito. E edifique aquilo que Deus colocou para você. A proposta de Deus, Ele deseja que sempre nós sejamos abençoados. A proposta de Deus é que sempre nós estejamos avançando. A proposta de Deus é que Ele já colocou conquistas para você tomar posse. Ele já fez isso aqui. No Senhor, as suas lutas serão para conquistar. Na nossa força do braço, as nossas lutas serão para nos fatigar. Nele a certeza da conquista. Amém. Nele a certeza da vitória. Amém. Mas sozinhos nós não fazemos isso. Aleluia. Não vamos conseguir isso. Agora, quando que eu estou nele? Quando eu estou inserido. Recentemente eu falei com uma pessoa e falei para ela assim: você faz falta estar no nosso meio. Aqui você é protegido. Aleluia. Lá fora você é presa fácil. Mas aqui você é protegido. Amém. Guarda isso que o Ednei falou. 3 palavrinhas. Glória a Deus. Na hora que chegar os enviados na sua casa para te chamar, você fala não. Isso é ser forte. Amém. Não é ser um pregador de alto nível, não. É saber falar não quando precisa falar não. Amém. Amém. Entende? Amém. Fala não. Amém. Deus te separou para esses dias. Deus te chamou para esses dias. Não deixe 3 letrinhas por não falar te deixar fora do propósito. Fala. Seja ousado. Glória a Fala. Deus. Aleluia. Aleluia. Sabe, Josué disse aqui que se o Senhor se agradasse deles, eles conquistariam todas as promessas. Hoje existe uma prova na sua vida que o Senhor já se agrada em você. Que prova é essa? O Espírito Santo Aleluia. dentro de você. Amém, Senhor. Se o Senhor não se agradasse de você, o Espírito Santo não faria morar em você. E se Ele está aí dentro de você, mostra que Ele se agrada. Então é tempo de você se avançar e conquistar. Não é tempo de você parar. Não é tempo de ficar olhando para trás, não. Não é tempo de ficar murmurando, não. Você, diga comigo assim: eu sou a casa do Senhor. Diga assim: Ele me escolheu. Como habitação. Você pode dar glória a Deus. Hoje então, não existe mais nada que você precisa fazer para o Senhor para Ele se agradar de você. A obra do Senhor já foi consumada. E é suficiente para Ele olhar para você e falar: esse é meu filho amado. Aleluia. A quem eu tenho todo o meu coração. Aleluia. Hoje, o Senhor não deseja Hoje o Senhor não deseja que você fique prostrado, de cabeça baixa, parado no deserto. Aleluia. O Senhor não deseja isso de você. Uma igreja de vencedores é uma igreja que não ficou prostrada, que não ficou parada no deserto,
Somente a murmuração pode impedir você de sair desse deserto. A pergunta que eu tenho para você hoje é: você quer avançar ou você quer continuar no deserto? Quantos querem avançar? Levanta suas mãos. Aleluia! Fique de pé no seu lugar. Glória a Deus. Fica sentado no seu lugar. Ela não tem condições de ficar em pé ainda, de tão cheio do Espírito que essa moça está. Eu estou vendo aqui um batido, agora que eu vi que é o salto Glória dela. a Deus. Glória, glória, glória. Parecendo um pica-pau. Deixa ela sentar, deixa ela sentar. Coloque as mãos sobre o ombro do seu irmão. Se você tem intimidade com essa pessoa, coloque as mãos sobre o ombro dela. Feche seus olhos. Pai de amor, eu quero, primeira coisa aqui nesse momento, repreender toda murmuração do inferno. Que caia por terra agora. No nome de Jesus. Aleluia! E que esses irmãos aqui sejam igualzinhos a Caleb. Aleluia! Que eles olhem a terra e digam: nós vamos possuir. Nós vamos conquistar essa terra na nossa casa. Que essa terra seja no meu trabalho. Que essa terra seja no meu ministério. Eu vou conquistar. Eles irão conquistar. Serão homens e mulheres cheios do poder, cheios da graça, cheios do favor de Deus, para um novo tempo que está começando nesse mundo. No nome poderoso de Jesus, eu os abençoo e libero sobre vocês essa unção nesse novo tempo, em nome de Jesus. E os que creem e recebem, digam amém. Amém! Aleluia. Glória a Deus! Nós vamos terminar o nosso culto agora, mas nós vamos terminar da seguinte forma, viu, Kelly? Você vai olhar para esse irmão que está do seu lado e vai dizer assim: você é mais do que vencedor. E depois que você diz para esse irmão que está do seu lado, você vai dar pelo menos mais 778 abraços. E falar para esse irmão: